vazio o pneu. E aqui também tá vazio. Aqui tem um pouquinho de ar, né? Essa vazio tá meio ressecado também. Freio, parece que tem freio. Embreagem. Sua bicicleta tem embreagem? Eu não sei que eu não tirei esse negócio, viu? Pelo amor de Deus. Mas papo sério agora, né? Lembra da viagem que eu fiz lá para Ilha Comprida, né? Tem uma cena, essa que tá aparecendo agora, que eu assisti umas 3 vezes mais ou menos no vídeo que eu postei no YouTube. Se você não assistiu esse vídeo, tá aqui um card para você assistir. É bem interessante, tá? É um vídeo onde eu mostro que fiquei uma semana lá em Ilha Comprida. Tinha um propósito de eu quebrar a rotina, fazer alguma coisa diferente e tal. Mas quando eu vi essa cena, eu fiquei realmente muito assustado, porque a gente tem uma percepção sobre o nosso físico, né? Mas essa percepção é diferente. A percepção do que você pensa que é e a realidade do que é, quando você vê realmente. E foi aí que eu vi. Eu estava sem camisa e tal. Não foi bom, não foi uma experiência legal. Por isso que hoje eu estava pensando o seguinte, eu acordei hoje pensando, eu preciso fazer alguma coisa de novo. Porque aquela viagem foi já há uns 15 dias, tá? Depois disso eu praticamente voltei à mesma rotina, pouco saí. Então eu tive ideia, acordei hoje pensando o seguinte, por que eu não faço alguma coisa, uma caminhada e tal? E eu lembrei que eu tenho uma bicicleta aí no quintal, que eu comprei faz algum tempo, anos já na verdade, uns 2 anos que eu comprei, e ela ficou aí jogada. Daí eu pensei, cara, eu acho que eu podia pegar essa bicicleta e dar uma volta com ela, né? Rapaz, e agora? Antes eu pensei em comer alguma coisa, né, para não desmaiar por aí, né, pela rua, porque, enfim, né, sedentário como estou, né, eu já acordo com fome, viu, pessoal? Quando eu acordo, eu já acordo com fome, com vontade de comer, né? Sair por aí sem comer nada de manhã, eu acho que iria dar ruim. Ovo verde. Bem, fui comer alguma coisa, cheguei na geladeira, eu lembrei de uns ovos que eu comprei semana passada. Eu estava passando ali numa chácara e tinha uns ovos lá. Comprei ovos caipiras, né? Aí eu comprei, só que eu esqueci no carro. Deixei uma semana inteira no carro, olha só. E lembrei, quando eu pensei em comer algo, daí eu lembrei desses ovos, fui lá no carro e peguei. Que galinha é essa que põe ovo verde, né? Aí tem uns clarinhos. Tem outros um pouco mais escuros, né? Tem esses tons claros, esses tons escuros e tem esse aqui diferente. Começar pelo verdinho, né? Aí vamos misturar o bom com o ruim, né? Se tiver ruim isso aqui. Também não. Eu passei a minha infância inteira comendo ovo de galinha caipira. Ali na roça. A gente ia lá onde elas colocavam os ovos, né? Deixavam os ovos, pegava os ovos para consumir. Mas depois que eu comecei a consumir ovos de granja, os anos foram se passando e eu fui me tornando averso, né, a ovos caipira, por uma razão idiota. É que os ovos de granja não são fecundados, os de galinha caipira são fecundados. Bem, você não sabe o que é um ovo fecundado? Tá bom, a gente mostra para você. E aí, se você não sabe o que é um ovo fecundado, né, comenta aí, né, deixa teu comentário aí. Eu acho que tem gente que não sabe o que é. Quer dizer, não faz diferença nenhuma, né? Não faz diferença nenhuma. Lógico, tem uma diferença, né? A composição de um ovo fecundado é diferente da composição de um ovo não fecundado, com toda certeza. Mas eu digo que não faz diferença sim, porque não se nota no gosto. Você vai fazer o ovo caipira é diferente, logicamente, o sabor do ovo caipira é diferente do sabor do ovo de granja, mas são por outras razões, né? A alimentação do animal, da ave, né? Enfim. Mas eu quebrei os ovos ali, né? E agora eu olhei e me veio isso em lembrança.
E eu fiquei agora, rapaz, sem saber se frito os ovos ou não. Eu deixo aí pra minha esposa fritar pra ela. Coisa da minha cabeça, idiotice minha. Vou explicar pra vocês porque que eu lembrei que eu sou averso a esse ovo caipira. Olha só, tem uma pontinha no ovo ali, ó, que é interessante, ó. Ali no outro, a mesma coisa. Tem aquela, tá vendo? Essa parte ali, ó. Vocês estão notando? Eu vou deixar mais longe, ó. Vê que tem dois pontinhos no meio do ovo, um pouco embranquiçado. Olha ali, ó. Pra mim aquilo ali é o local, é a razão de estar fecundado. É um local onde está começando a concepção do pintinho, né? Sei não, hein? Será que eu como esses ovos, meu? Pensa comigo, um ovo de galinha caipira leva 21 dias para para formar o pintinho, né? Desde o momento em que da fecundação até o momento em que nasce, né, a avezinha pequenininha, o bebezinho da galinha, são 21 dias. Esses ovos ficaram 7 dias no sol. Uma das dinâmicas, né, da concepção do animalzinho, da ave, da galinha, né, é justamente ficar sob calor. Por isso que a galinha fica em cima dos ovos, na roça é assim que funciona. Os ovos ficam durante 21 dias com a galinha sobre eles, aquecendo os ovos. Ela só sai dali para ir comer, depois ela volta de novo. E acontece que ficou no sol quente, ou seja, dentro do carro, uma estufa, né? Então meu carro estava servindo de estufa para esses ovos. Não sei não, rapaz, eu estou preocupado que eles tenham começado durante esses 7 dias como é que diz, o processo, né? O processo de formação do pintinho. Isso, meu. Eu tenho um nojo de ovo caipira, cara. Um nojinho besta, sabe? Poxa. Tá, para, vai. Você também deve ter nojinho de alguma coisa, tá bom? Se você tem nojo de alguma coisa, comenta aí. Se você não tem nojo de nada, comenta aí também, tá? Mas, dependendo do que for, do que você tem nojinho, não vai botar aqui também, porque ninguém precisa saber, né, saber de coisa. Ninguém quer, na verdade, ficar sabendo de coisas que não precisa saber, tá bom? Então, dependendo do nojinho, guarda pra você. Bom, desisti, então, dos ovos, né? E aí eu decidi fazer outra coisa. Vou comer não. Lembrei que tinha leite gelado na geladeira, fiz um leite ali com chocolate e tudo bem. Não era bem o que eu queria comer realmente, mas acho que um leite com chocolate ia fazer bem para mim, dar um pouco de energia para que eu pudesse fazer esta pedalada, né, de boa. Tava querendo mesmo tomar um copo bem cheio, mas o que tinha na geladeira gelada ali só dava para meio copo. Esse copo é bem grande, né? E aí eu tomei o que tinha na geladeira porque estava geladinho. E fosse pegar da caixa que está fora da geladeira não ia estar gelado, né? Tudo bem, preparei rapidamente, bebi e fui buscar a bicicleta lá no fundo da casa. Olha, esse bisco que a gente comprou, as aranhas estão fazendo um ninho aqui. Com essas plantinhas aqui dentro. Esse bisco aqui a gente estava numa loja lá em São Paulo. E a gente achou bonito, rapaz, comprou, trouxemos, colocamos esse vaso aqui, eu comprei esse vaso, também lá na loja. Aí colocamos essa terra que eu peguei no próximo daqui, aqui perto de um rio. E tá bonito ela, viu? Ficou bem chique, tá nascendo uma folhinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Aproveitei para apreciar as plantas, aqui tem um corredor do lado da casa que aproveitei para apreciar as plantas. Minha esposa toma conta de algumas plantas aqui, cuida, né? Cultiva algumas coisas bem bacanas. E aí eu passei olhando e tudo mais, tinha algumas ervas daninhas, né? Acabei retirando também. Mas a que eu mais gosto, das plantas que eu mais gosto, né, que está aqui, é a do Ora Pronobis, que eu me referi a ela como sendo hibisco, nada a ver, tá? É Ora Pronobis essa planta aí. Olha, esse bisco que a gente comprou. Tudo bem, encontrei na bicicleta um pneu murcho, faz tempo que eu coloquei ela ali no fundo, né? Nunca mais fui lá ver. Então os pneus estavam murchos e, puxa, isso aí já deu uma desanimada. Rapaz. E agora? Né? Eu pensei
pensei, caraca, não vai dar para fazer isso. Mas eu lembrei, bom, boto dentro do carro, tive a ideia, né? Coloco dentro do carro, levo no posto, lá eu encho os pneus, deixo o carro no posto e daí faço a minha caminhada, né? Só que depois eu fiquei pensando, meu, eu acho que isso é autossabotagem, né? Botar no carro, né, e levar no posto é autossabotagem. Eu já estou saindo para gastar calorias, né? Carregar a bicicleta já é uma mega oportunidade de eu gastar um pouco mais de caloria. Ou seja, eu vou pegar essa bicicleta, vou botar nas costas e vou levar no posto e lá eu encho o pneu e continuo, né? Esse selim tá muito baixo. Eu peguei a chave de roda do carro para ver. Ixi, nada a ver, né? Muito grande. Essa daqui é a menorzinha. Ainda assim, grande demais o parafuso. Deve ser um 10, né? Mais ou menos. Deixar um pouquinho mais alto, né? Tá vendo? No final das contas, eu não sei o que aqui foi mais autossabotagem. Se foi pensar em levar no Gol, no carro, né? Ou se foi fazer o que eu fiz, o que eu acabei fazendo, né? Porque são 2 quilômetros, né? E, meu, sofri para chegar lá. Uma vez que eu estava no caminho, eu não desisti mais, né? Pensei, bom, agora tá na chuva, vamos se molhar. Mas, cara, doeu pra caramba aqui depois de um tempo já carregando aquela bicicleta nas costas. Não é tão leve assim. Arrastei a minha bicicleta nas costas, de casa até aqui no posto de gasolina, para colocar um arzinho nos pneus. E 2 quilômetros de distância, então, meu, eu já suei bastante, ó. Já posso encher o pneu e voltar para casa. Trouxe nas costas. E aí, o que vocês acham? Sabotagem seria eu levar, autossabotagem seria eu levar no carro, encher o pneu lá? Comenta aí o que você acha, né? Ou você acha que realmente eu me autossabotei carregando elas nas costas por mais de 2 quilômetros? Fala aí, coloca aí nos seus comentários aí. Cheguei aqui, tinha uma filinha, tem 2 carros aqui, tem 3 na verdade, já saiu um. E agora tem mais 2 aqui para poder eu chegar a minha vez. Quando eu saí do posto, eu peguei, na verdade, primeiramente um caminho que vai para um parque municipal aqui da cidade. Tá, se é municipal, é da cidade, né? Enchi o pneu lá e agora tô aqui. Cheguei no posto, tinha 3 carros na minha frente. Rapaz, Brasil, né? Tem sempre umas coisas que deixam a gente chateado, né? 3 carros na minha frente, eu tava esperando ali com toda a paciência e tal. E aí, quando chegou a vez do carro da frente, quando o carro da minha frente estava abastecendo, chegou um outro cara. E tinha mais um carro atrás de mim, que acabou chegando depois. Chegou outro cara, parou lá na frente da fila. Ele não conseguiu furar a fila em relação a mim, né? Porque o rapaz entregou a mangueira na minha mão lá. Mas quando como o rapaz que estava atrás de mim estava dentro do carro, eu não tinha como fazer isso também. Eu peguei a mangueira e coloquei no local lá, onde fica pendurado. E aí o rapaz simplesmente foi lá e pegou o que chegou na frente lá, o que furou a fila, foi lá, pegou a mangueira e começou a encher o pneu dele. E eu fiquei pensando, puxa vida, a pessoa não se toca, né? Não entende o conceito de educação, né? Sei lá como é que eu dou o nome pra isso. Mas tá bom, vamos lá, vamos continuar o passeio. Entrar no parque. A minha ideia era andar dentro do parque com a bicicleta, mas eu fui impedido de entrar porque dentro do parque só pode andar quem estiver a pé. Tem até aquele lugarzinho onde você deixa a bicicleta, né, um estacionamento de bicicletas, mas a minha intenção não era andar a pé lá dentro do parque, né? A minha intenção era realmente fazer uma pedalada, dar uma pedalada, né? Então eu acabei deixando para lá, deixando o parque para lá e decidindo ir para outro lado. Então eu voltei e peguei direção oposta aqui no sentido de uma ciclovia que tem aqui na cidade, né? Eita, sol quente, rapaz. Eu nem peguei meu
Nem peguei o protetor solar, nem nada, nem peguei um boné. Já devem ser umas 10 horas, o sol tá quase no meio do céu já. Bem, no caminho foi legal porque o caminho para ir para a ciclovia, né, é bem bacana, é margeando ali a linha férrea, e nessa região tem bastante casarões antigos, tal, né, então eu fui admirando, né, esta paisagem pitoresca assim, da cidade, né, uma parte um pouco mais antiga da cidade. Lógico, nessa avenida já tem bastante coisas novas também, né, mas ainda permanecem edificações um pouco mais antigas, né. Assim que eu cheguei lá, eu percebi que toda aquela região está em obras, né? A rua inteira está em obras, né? Isso afetou bastante, né? Está afetando nesse momento o uso da ciclovia, né? Essa ciclovia era uma ciclovia limpinha, bem bonitinha, e ela ficava na altura da rua. Vocês devem ter notado aí, ó, estou mostrando para vocês, que a rua subiu, está em obras aqui, está um poeirão danado, porque está em obras. Eles subiram a rua, né? Subiram bastante a rua. A pista era da altura daqui o asfalto, né, da rua lá, era da altura da ciclovia, agora a ciclovia ficou mais baixa. Só que aí agora a ciclovia está suja, né, por conta das obras, está muito suja. Inclusive é perigoso até furar o pneu, né, tem bastante sujeira mesmo, né? Pedrinhas pequenas, dentre outros detritos, né, da obra. Então eu tenho que andar com um pouco de cuidado aqui. Não estou vendo ninguém andando de bicicleta. Na verdade não estou vendo ninguém nem andando a pé, para falar a verdade. Tem uns condomínios aqui, o pessoal sempre faz caminhada, mas é por conta do horário talvez, né? Passou um casal, mas deve ser o casal que acorda mais tarde, né? No domingo. Normalmente o pessoal faz mais cedo por conta do sol e tudo mais, né? Porque tá mais frio e tal. Mas é legal, a ciclovia é bem bacana e bem extensa. Não é essa extensão toda, mas dá uns 3 km mais ou menos. Acho que 3 km é uma boa caminhada. Para ir voltar dá 6, né? Então, para quem mora lá no condomínio, vir até aqui no final da ciclovia e voltar, são 5, 6 quilômetros, acho que é uma boa caminhada. Vamos pra cá o caminho de casa, muita poeira aqui. Vamos embora. Na volta de lá, da ciclovia, eu percebi que tinha alguma coisa errada com a bicicleta. Alguma coisa, na verdade, começou a ficar errada, né? Eu fui percebendo que estava cada vez mais difícil, cada vez mais incômodo, né, pedalar. A posição foi ficando desconfortável, né? Minhas costas começaram a doer. Ou seja, aquela dificuldade, a economia ruim e tudo mais. Parei assim, numa pracinha assim que a gente passou a linha férrea para cá. Tava passando um trem, logo depois que eu passei começou a passar um trem, por isso que vocês vão ouvir aí um barulhinho de trem, tá? Não do trem, mas um apito, né? Da via ali, né? Indicando que está passando o trem. E daí eu fui ver o que estava acontecendo, né? Olha só, desceu o selim, estava bem alto. Das duas, uma, ou esse parafuso já não segura mais, por isso que ele estava baixo. Vocês vão lembrar que eu apertei antes de sair de casa, né? Que eu, na verdade, ajustei o selim ao sair de casa. Então, ou o parafuso não segura mais, ou eu apertei. Das duas não, das três, né? Das duas, né? Ou o parafuso não segura mais, daí eu teria que trocar esse selinho, de repente com aquele que trava, né? Tem uns que só aperta sem trava. Ou eu não apertei direito. Vou conferir, vou dar mais um apertão, vou ver se eu apertei direito mesmo. Dar mais uma saída, se não funcionar eu vou ter que trocar esse selim, pegar aquele selim que tem aquela travinha, que eu acho que ele é mais, deve ser melhor, né, não sei. Vamos ver se eu consigo consertar, porque eu pretendo fazer novas pedaladas aqui em outros lugares, né. Muito bem, cheguei muito cansado em casa, pessoal. Na volta eu precisei empurrar a bicicleta em alguns lugares que eram, mesmo que fosse leve, mas se fosse uma pequena subida por conta do selim estar baixo, eu precisava empurrar a bicicleta porque era muito ruim de pedalar. Eu basicamente aproveitei mais as descidas, né? Porque eu sentava e não precisava pedalar e tudo mais. Mas quando eu cheguei em casa bem cansado, por conta disso não, por conta da pedalada em si, não tudo, né? Porque eu andei bastante, pedalei bastante. Mas assim, cheguei em casa muito cansado e guardei a bicicleta, enfim. Mas assim, enquanto eu guardava a bicicleta, a única coisa que passava pela minha cabeça era uma ducha, né? Então eu corri pro banheiro, tratei de tirar os tênis, correr pro banheiro e tomar um belo banho para tirar assim o suor e aquela canseira do corpo. Bem,
Eu espero que tenha gostado, né, desse episódio que eu trouxe aqui. Incentiva você a fazer o mesmo, a sair de casa, você que está no home office e que de repente está ficando muito tempo ali só maratonando em séries da Netflix ou de ou de canais de TV aberta, enfim tal. Cara, é bom fazer isso, tá? Toma cuidado com o sedentarismo, porque não é legal, né? Não é legal. Então eu incentivo você a fazer isso, procurar alguma coisa, tenta sair. Se você estiver entrando nesse ciclo vicioso de ficar cada vez mais sedentário, tenta sair. Faz assim, ó, vai na farmácia e pesa. Se pesa. Isso vai dar um alerta já. Você vai comparar com o peso, né? Com o teu peso de anos atrás, de antes da pandemia, por exemplo. Se der 10, 15 quilos acima, cara do céu, corre atrás de consertar isso. Bom, se gostou desse episódio, deixa seu like aqui, tá bom? Comenta, compartilha nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Aquele abraço.